Esse é o canal O Som do Clarim com a pré-aula de número 5, Classes de Jovens. O título desta semana nos fala sobre Prestando um Culto Santo a Deus. O texto principal está no Salmo 24, versículo 7, que diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O resumo da lição diz que a nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. Se você não é inscrito, faça sua inscrição e também deixe aí o seu like. Os objetivos dessa semana: primeiro é compreender que o Deus Todo-Poderoso é o objeto de nossa adoração. Segundo, saber como o crente deve se apresentar diante de Deus em um santo culto. E por último, conscientizar de que o culto é a expressão visível do divino na terra. Na lição deste domingo estudaremos a respeito do Salmo 24. Veremos que, como a terra é do Senhor, todos somos servos zeladores. Devemos administrar bem esse mundo e seus recursos, mas não devemos dedicar-nos a qualquer coisa criada, nem agir como proprietários exclusivos, porque este mundo passará. Então, este salmo pode ter sido escrito para celebrar a mudança da Arca da Aliança da casa de Obed-Edom para Jerusalém. A tradição diz que era cantado no primeiro dia de cada semana nos cultos realizados no templo. Os versículos de 1 a 6 explicam quem é digno de adorar a Deus. Observe que a arca ficou na casa de Obed-Edom por um tempo, mas estava ausente de Jerusalém já há mais de 20 anos. Por isso que quando a arca retornou para Jerusalém, houve assim uma grande manifestação de alegria. E podemos observar aqui que o Deus Todo-Poderoso estava sendo glorificado e exaltado, porque Davi ele teve muita necessidade de trazer a Arca do Senhor para Jerusalém. Veja que quando estava reinando Saul, o Saul não teve tanto interesse, não é? Mas quando Davi começou a reinar, ele logo quis que a Arca do Senhor viesse para o lugar que deveria estar, que era Jerusalém. O texto bíblico está no Salmo 24, de 1 a 10. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Selá. Então, queridos professores, queridos alunos, nós vamos meditar no Salmo 24 e ver que a adoração a Deus é um dever nosso. Nós fomos criados para adorar, fomos criados para servir ao Senhor, somos filhos de Deus e devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então o título é Prestando um Culto Santo a Deus. A presente lição é um estudo a respeito do Salmo 24.
Veremos o contexto em que este salmo foi produzido, a sua estrutura e como ele mostra duas realidades no contexto de um culto. Deus como objeto de adoração, adoradores que tributam adoração a Ele. Então, Deus que deve ser adorado e nós que somos os adoradores, como devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Nesse sentido, perceberemos que o Salmo 24 tem muito a nos auxiliar na prática do culto a Deus em nossas igrejas locais. Convidamos os nossos jovens a ter mais reverência, prestar mais atenção o que Deus exige durante o culto. O culto que oferecemos a Deus é um culto sagrado, é um culto santo. Então nós temos que ter essa atenção e ter essa reverência, porque o nosso Deus merece o nosso melhor. Não é isso, jovem? Então vamos para a nossa primeira parte aqui, trazer os subsídios importantes para os nossos alunos e também para os nossos professores. Falar em professores, nós queremos aproveitar, querido professor, e pedir a vocês que façam aí grupos de alunos e leiam esses versos de 7 a 10 deste Salmo 24 e faça a seguinte pergunta: quem é este Rei da Glória? Professor, pergunte aí, quem é este Rei da Glória? Ele é identificado como o Senhor Todo-Poderoso, o Messias Eterno, o Santo, o Poderoso de Israel. Então, quem é este Rei da Glória? Todos podem responder em uníssono: o Senhor forte e poderoso. Então, aproveite esse momento, professor, para falar um pouco sobre o Messias, sobre Jesus. Que poder tem o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo? Discuta com seus alunos aí, ouça cada um deles, né? Não deixe tomar muito tempo, mas inicie a sua aula perguntando: quem é este Rei da Glória? Olha, acerca do Salmo 24, a maioria dos estudiosos remonta ao contexto da chegada da Arca da Aliança à tenda preparada no Monte Sião, no período do reinado de Davi. É verdade também que o Salmo tem sido classificado na categoria dos messiânicos, devido à ênfase dos versos 7 a 10. Contudo, o nosso estudo se dará nessa perspectiva de considerar o Salmo adequado para uma ocasião litúrgica e o quanto ele nos ajuda a cultuar a Deus de maneira verdadeira. Por isso, nós o classificamos na categoria dos salmos litúrgicos, de liturgia. Como devemos cultuar? Seu apelo litúrgico nos auxilia na prática do culto moderno hoje em nossas igrejas. Podemos estabelecer a seguinte estrutura. Primeiro, a verdadeira natureza da adoração, dos versos de 1 a 6. Segundo, a coroação do rei, versos de 7 a 10. Então, observe que na primeira estrutura, a natureza da verdadeira adoração, nós dividimos em duas partes: o objeto da adoração, o Deus e o Deus Criador. E podemos ver a vida de quem adora, não é isso? O Deus Todo-Poderoso e também a vida de quem está adorando esse Deus poderoso. No primeiro tópico aqui, nós abordaremos os versos 1 e 2 e os versos de 7 a 10, pois dizem respeito ao objeto de devoção e adoração do crente. Quem é o Deus soberano? O primeiro verso atesta que o mundo e tudo o que nele há pertencem a este Deus, ao Senhor. Foi Deus mesmo quem fundou a terra sobre os mares e a estabeleceu sobre os rios. Verso 2. Esse Deus é o objeto de adoração na tenda de Israel. Como ele estabeleceu o mundo e tudo o que nele há, Deus formou a nossa vida, Deus nos preparou segundo a sua vontade. Então nós somos criação direta deste Deus Todo-Poderoso.
É Ele que devemos louvar, é a Ele que devemos adorar na beleza da sua santidade. Deus é soberano na vida do seu povo. Não somos onipotentes, nem onipresentes, nem oniscientes, mas Deus é santo. Nós somos limitados, mas Ele é ilimitado e infinito. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. A esse Deus que é infinito, maravilhoso, glorioso, poderoso, santo e eterno. Agora, a coroação do rei, vamos observar aqui, é possível contextualizar esses versos a um chamado ao povo diante das portas da tenda que se tornou templo. Então, vamos observar aqui no comentário, e nós vamos fazer referência ao pastor George Wood, em sua obra sobre Salmos, diz que nos versos 3 a 6, o adorador está fora do templo, mas nos versos 7 a 10, ele está dentro da área do templo. Observou? É o Senhor forte, poderoso e Rei da glória. Entretanto, no templo dos versos 7 a 10, como cristãos também aplicamos os versos 7 a 10 à messianidade de Jesus Cristo, ou seja, é uma profecia ao Messias, em referência ao Senhor Jesus Cristo. É um salmo messiânico. Nosso Senhor é o Rei da glória, o Emanuel, isto é, o Deus conosco, o Deus que se tornou barro, veio habitar entre nós. Ele se tornou homem e veio habitar entre nós, para nos representar como seres humanos. Embora tenha sido humilhado com uma morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, o Salmo 24 nos ajuda a adorar a Deus como Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o elemento cristocêntrico do culto cristão. Nele experimentamos um pouco do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte da lição, ela fala sobre como se apresentar diante de um Deus santo no culto. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E aqui, o primeiro ponto, vamos ver a pureza de coração que o adorador, que é aquele que cultua a Deus, deve ter. O verso 3 se inicia com a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Em outras palavras, quem pode entrar no templo e receber a bênção do Senhor? Ou, quem pode entrar no céu de glória? O verso 4 responde: o limpo de mãos e puro de coração, que não tem vaidade e nem pratica o engano. Quem adentrará as mansões celestiais? Realmente, quem é limpo de mãos, puro de coração e que não tem vaidades e nem pratica o engano. Todas essas características são esperadas do jovem adorador que entra no templo para cultuar a Deus. Consequentemente, também é esperada para aqueles que adentrarão as mansões celestiais. Então, jovem, aqui nós observamos um tipo de vida em que o adorador renuncia ao próprio ego para entronizar a Deus em seu coração. Nós devemos nos despojar de tudo aquilo que não agrada a Deus para adorar o Deus Todo-Poderoso, adentrar ao templo do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. É um estilo de vida que tem consequências práticas para fora da área do templo. Bênção e justiça de Deus. Esses versos 5 e 6 trazem uma promessa e diz o seguinte: o adorador que age de acordo com os versos 3 e 4 receberá bênçãos de Deus e sua justiça para a salvação. É uma sequência. Esses adoradores são os que buscam a face de Deus. Sim, os adoradores que são chamados para se apresentar diante do Altíssimo, para adorá-lo, buscá-lo e exaltá-lo. É tempo de subir ao monte do Senhor, jovem.
É tempo de buscar a face de Deus, é tempo de nos derramarmos diante do Senhor, é tempo de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O Salmo 24 nos mostra como subir ao monte do Senhor, como adorar o Senhor no templo e, consequentemente, se preparar para adentrar as mansões celestiais em breve. O Novo Testamento aprofunda a compreensão do templo de Deus. Hoje, o Espírito Santo nos impulsiona a glorificar a Cristo, segundo João 16,14. O escritor aos Hebreus diz que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, Hebreus 10, 19 e 20. Então, pelo sangue de Cristo, nós temos esse direito a entrar nesse santuário. Em Cristo, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nesse sentido, o jovem que sobe ao monte do Senhor vive integralmente um estilo de vida de um verdadeiro adorador. A última parte, jovem adorador, a última parte fala do culto, que é a expressão visível do divino na terra. Como é gostoso cultuar a Deus. Já percebeu, jovem, adolescente, senhor, senhora? Já percebeu, irmãos, como é gostoso adorar a Deus no templo? Em qualquer lugar, mas no templo é maravilhoso. É maravilhoso. Em qualquer lugar que estamos adorando, é glorioso também. Em casa, ao ar livre, no trabalho, em algum outro local. Quando estamos cultuando, é uma maravilha. Agora, no templo tem um gostinho especial. Por quê? Porque é a casa de Deus. Basicamente, o culto a Deus é o momento em que tributamos, reverenciamos e adoramos a Deus, né, como igreja local. Embora os cristãos entendem teologicamente e doutrinariamente que a adoração não está mais restrita à área geográfica, desde os primórdios nos reunimos num local visível para cultuar a Deus e cumprir as duas ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo, que são o batismo e a Santa Ceia. Nesse momento entendemos que Deus se encontra conosco em culto, pois o louvamos, intercedemos pelas pessoas, esperamos que Ele fale conosco por meio da exposição da palavra de Deus e experimentamos o compartilhamento dos dons espirituais para a nossa edificação. Logo, o culto cristão é um momento de grande devoção espiritual de maneira congregacional, onde estamos juntos, cultuando a Deus, servindo ao Senhor. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Então, a importância da liturgia. Nós não temos que ficar de qualquer maneira na casa de Deus, ou cultuando de qualquer maneira. Nós temos uma liturgia, de maneira geral, podemos conceituar a liturgia como a forma que um culto a Deus é conduzido. Nesse caso, de acordo com a sua história, a igreja local pensa nos cânticos, na linguagem a ser usada, nos gestos e toda a forma audível e visível que contribuirão para o bom andamento do culto. Naturalmente, a liturgia traz uma ideia de ordem. Ela deve ser espontânea no sentido de que o apóstolo Paulo também ensinou lá em 1 Coríntios 14, 26. Quando vos ajuntais, irmãos, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, o culto ele tem que ser dessa forma, organizado, para servirmos a Deus, adorarmos a Deus e que sirva de edificação. Assim, podemos dizer que a liturgia das igrejas, no geral, tem os seguintes elementos: oração, que é aquela oração inicial, e outras orações que são feitas durante o culto, cânticos congregacionais, que é o cântico com todos ali, momento de intercessão, leitura oficial das Escrituras, ofertório, que é o momento de recolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor, pregação da palavra de Deus, oração final e bênção apostólica. Então isso faz parte da liturgia do culto. Então, como devemos nos preparar para o culto? De acordo com o Salmo 24, nosso culto e sua liturgia devem nos levar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós devemos nos preparar de forma a agradar a Deus, porque estamos cultuando a Deus na casa do Senhor.
O culto não acontece por causa da liturgia, mas por causa dos adoradores. Nesse sentido, toda a nossa memória, atenção, imaginação, pensamento e linguagem devem estar voltados para o que estamos fazendo. E o que é que estamos fazendo? Prestando santo culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No momento do culto, estamos subindo ao monte do Senhor. Por isso, devemos ser participantes ativos do período cultico. Devemos ser ativos durante todo o período do culto, que é chamado período cultico. Entoar os cânticos, suplicar a Deus na oração congregacional, receber a palavra de Deus com toda reverência e quebrantamento. Um culto pode mudar a trajetória de uma vida. O culto pode mudar a sua trajetória, jovem. Então, que possamos oferecer a Deus um culto santo, agradável e racional. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, que Deus abençoe os nossos jovens, os nossos adolescentes, que Deus possa receber o seu culto, jovem, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Antes eu quero mais uma vez pedir que você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações, dê o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? A todos nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, assim te agradecemos por esta rica oportunidade, por estarmos aqui na Tua presença para aprendermos mais acerca da Tua palavra e acerca de como cultuar melhor ao Senhor nosso Deus. Todo-Poderoso Pai, te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.